o nosso Deus que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso coração, da dependência da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus, isso é tudo que o nosso Pai deseja de nós. Na confiança do nosso coração, nas dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, Deus tem esse lugar já preparado, onde Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus fiel que nos ama e que deseja nos guiar a esse lugar de tranquilidade, de descanso na presença dEle. Porque se nós olhamos para a nossa vida, cada hora é uma coisa para nos tirar desse lugar. Mas a nossa dependência da nossa vida não pode estar nas nossas circunstâncias, mas tem que estar nesse lugar da presença do nosso Deus, que é sempre a mesma, sempre permanece o mesmo. Hoje mesmo lá eu estava preparando para poder ministrar, né? E vieram algumas pressões, algumas situações, e o Espírito Santo me lembrou de uma música que falava assim: descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo e o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Esse é o nosso Deus, que sabe exatamente o que nós precisamos. As pessoas não nos conhecem, mas o seu Deus, Ele te conhece. Ele te conhece o seu real, aquilo que você é por dentro. E nós temos vindo aqui, todas as pessoas que ministram, com muito temor no coração, sabendo que vocês podem ter a certeza que aquilo que nós falamos aqui é o que tem custado a nossa vida para nós vivermos. Seria muito fácil a gente trazer, né, as pregações todas prontas. Se for lá no Google, você encontra um monte de pregação pronta, né? Seria muito fácil. Eu lembro aqui no último culto de jovens, quando a Nara ministrou, e ela falou, né, a respeito disso. Nossa, mas eu quase que desisti durante a semana de tantas coisas que aconteceram. Mas é porque é o evangelho que é vivido que traz resultado e vida para aqueles que escutam. Esse foi o evangelho que Jesus pregou. Ele não vinha com palavras, aquelas palavras difíceis que ninguém entendia. Ele vinha falando e usando parábolas para que as pessoas que estavam ouvindo entendessem o evangelho que ele veio ministrar e dar a vida dele para nos conduzir num lugar diferente do que a nossa vida natural. A nossa vida natural é a nossa vida aqui dessa terra. É a maneira de pensar dessa terra, é a maneira de agir dessa terra. Mas Jesus veio nos mostrar as boas novas do evangelho da graça do reino de Deus. Um evangelho de vida, de paz, de cura dos nossos corações, de cura das feridas dos nossos corações. Todos nós somos resultado hoje do que nós já passamos na nossa vida até aqui. Você com a idade que você está, você é o resultado disso. Mas as situações difíceis que você já passou, as situações de injustiça que você já passou, de decepção, de mágoa, de ofensa, as N situações que nós passamos na nossa vida, elas não podem definir quem você é hoje. Porque a escolha é sua, de viver só naquelas condições difíceis que você passou, ou avançar para a vida que está diante de você. Deus nunca vai te chamar para você olhar para trás. Ele sempre te fala, olha aí, o futuro glorioso que está diante de você. Para de ficar preso no seu passado. É isso que o Espírito Santo sempre vai nos falar. Porque quando nós olhamos para trás, nós não conseguimos alcançar, né, aquele lugar ali do nosso alvo. Nós ficamos distraídos, olhando para trás. Como que eu vou correr aqui? Olhando para trás, olhando para trás. Então, a presença do Espírito Santo em nós é para nos conduzir a esse lugar, de você ser uma pessoa mais forte, de na hora dos seus problemas você ter um lugar diferente do que só a sua condição natural, porque a sua condição natural é sempre fraca. Você vai lá no médico, você começa a sentir um sintoma, você vai lá, ele fala um monte de coisa, ele já pergunta, na sua família alguém morreu disso, é sempre igual para todo mundo.
para todo mundo. Agora, o que nós fazemos diante das palavras do médico é que é a diferença da nossa vida. Para onde que vai o nosso coração e a gente puxa o nosso coração para a presença de Deus e aquele lugar imutável que ele permanece o mesmo para com a sua vida, sempre cabe a você fazer isso. Não é aqui o pastor, não é a igreja, não é ninguém. Outro dia eu fui visitar uma pessoa que está passando uma dificuldade muito grande na vida. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito assim abalada de ver o estado que a pessoa estava. Aí eu fui aquietando meu coração, porque não adianta só você ter pena das pessoas, sabia? Isso não vai mudar nada para elas. Sinceramente, não vai mudar. Eu fiquei ali acalmando meu coração, porque eu fiquei muito tensa ali. E Deus falou assim comigo: cada um é responsável por sua própria vida. Você é responsável pela sua própria vida. Eu não sou responsável pela sua vida. Cada um é responsável pela sua própria vida. Quais as escolhas que você fez durante o curso da sua vida que te trouxeram até esse lugar hoje que você está vivendo? Muitos de nós começamos a passar enfermidades pelo estado de esgotamento que o nosso corpo chega diante das N pressões que nós passamos na nossa vida, no curso da nossa vida. Chega um momento que o seu corpo simplesmente não consegue mais. Aí ele começa a não funcionar da maneira que Deus criou, tudo perfeito, funcionando. Um órgão ligado ao outro, funcionando perfeitamente. Então, são nesses momentos que nós temos que correr para a presença do nosso Deus. E saber que ninguém é culpado pelos problemas que você está passando. Enquanto você pensar desse jeito, você não vai conseguir sair dos seus problemas. Porque Deus nos chama para uma responsabilidade de saber, o evangelho é para você que está aqui escutando. Enquanto a gente coloca a culpa no outro, a gente não sai do lugar. E a gente não cresce. A gente fica só uma criancinha mimada, querendo que as pessoas façam tudo de acordo com a minha vontade. Só que quando chega um problema, você não vai ter força para sair dele. Porque a criança pequenininha de 4 anos, ela não consegue resolver problema nenhum. Ou consegue? Não consegue nada. Ela não sabe nem o que é bom para ela, o que é ruim. Né? O pai e a mãe têm que ficar cercando ali o tempo inteiro, que ela não sabe nada da vida. E quem que você é hoje? Uma criancinha ou esse adulto experimentado que tem a condição de, na hora do seu problema, se acalmar na presença do seu Deus, dar ouvidos à voz de Deus e caminhar? Né? Ouvir a notícia, ir lá para o seu quarto e ali permanecer, achando que o problema vai passar, que você está ali com o quarto todo fechado, né, depressivo. Vai resolver o quê? Nada. Essa é a solução natural da sua cabeça. Porque ela quer fugir do problema, que ela não quer passar problema nenhum. Aí ela te dá essa brilhante ideia. Ah, desiste da sua vida, não tem jeito mais não. Né? Enquanto Deus sempre vai falar o contrário. Ele sempre vai te falar: eu sou a sua força, eu sou a sua condição, eu sou a sua vida. Para de olhar para as pessoas, para de olhar para o que as pessoas pensam a seu respeito. E aí você vai nesse lugar de força. Só que a sua vida somente natural, você é fraco. Você não consegue sair de nenhum problema. E quando nós saímos da nossa casa, é um certo sacrifício, não é? Talvez para você que mora aqui do lado não é, mas eu que moro a 1 hora daqui, para mim é um sacrifício sair de casa. Mas eu venho aqui com o meu coração sabendo o propósito de Deus para a minha vida. E sabendo o quanto eu recebo de Deus quando eu estou aqui. Tem igreja lá do lado da minha casa, por que eu não vou lá? Porque você deve frequentar um lugar onde você se sinta alimentado espiritualmente. Do que adianta a gente sair da nossa casa todo domingo, às vezes deixar os familiares ali, aquela questão, né? Todo domingo a família encontra. Qual o sentido disso? Se não é para recebermos algo a mais que nós ainda não temos na nossa vida. Então, quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem um cântico, uma tem uma palavra de edificação, você escuta um testemunho, aquilo ali te edifica. Talvez você escute um testemunho exatamente no problema que você está passando. E isso fortalece a sua fé.
e você vai para casa incentivado e com a sua esperança renovada, sabendo que existe esperança diante do problema que você está passando. Que você não precisa desistir, que você não precisa ficar trancado no seu quarto, curtindo o seu problema. Que existe uma solução e ela está na presença do seu Deus que é real. Se a presença do nosso Deus não fosse real, não teria sentido nós nos reunirmos nesse lugar. Não teria sentido, porque a religião não satisfaz o nosso coração. A religião não funciona para nada. A religião conhece a palavra de Deus, mas ela não é eficaz na minha vida. Quando eu mais preciso, cadê a palavra de Deus funcionando para mim? Quando eu mais necessito, quando eu mais preciso. E a religião, ao invés de te aproximar de Deus, ela te afasta de Deus. Porque ela vai te ensinar práticas que você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus já te prometeu, porque a religião não tem esse poder de te aproximar de Deus. Que tem esse poder é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, num coração que se aquieta na presença de Deus, que desconsidera tudo para poder ouvir a voz de Deus. Quando você escuta a voz de Deus, é aí que está a diferença para a sua vida. Não é ouvir palavras de homens. Nós estamos vivendo dias, e olha o que eu estou te falando. As pessoas que se apoiam somente nos outros não vão mais alcançar aquilo que elas procuram. E isso em todas as áreas, seja na sua vida, em família, seja num relacionamento entre um homem, uma mulher, namorado, seja o que for, seja na igreja, que você se apoia só nas pessoas, só na oração do outro, não vai ser mais suficiente. Porque já chegaram dias onde Deus nos chama para uma responsabilidade maior. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, onde a corrupção e as trevas estão por toda parte, por todos os lugares. O que nós vivemos aqui esse ano é só o começo de algo que está aí por vir, mostrando para nós que o tempo se abrevia. Deus falou comigo outro dia, Michele, o tempo está acelerado. A colheita está muito mais rápida, tanto para o bem quanto para o mal. O que você tem semeado na sua vida? Você vai colher rapidamente. Não é como era 10, 15 anos atrás. Porque esta palavra me garante que o tempo se abrevia, o tempo está acelerado. Já vai terminar o ano, olha para você ver. Já vai começar um novo ano. E o que está por vir no ano que vem? A segunda onda, lockdown, escolas não abrem, e por aí vai. Mas e a sua vida em Deus? O que Deus te diz a respeito do seu novo ano? Você já ouviu a voz de Deus? Para Ele te levar para esse lugar? Ou você está vivendo só nas dificuldades aqui que foram esse ano? Usa das dificuldades que estão diante de você para você crescer, para você se tornar uma outra pessoa. Não mais a pessoa que você era no início desse ano, uma outra pessoa. No início, lá quando começou a quarentena, eu ouvi um irmão falando, muito verdade. Você vai usar esses momentos de isolamento para o seu entretenimento ou para o seu treinamento? Né? Dependeu de cada um, aí já foram 8 meses. O que você fez com a sua vida? Né? E é um momento que nunca mais vai voltar. Você já pensou nisso? Nunca mais vão voltar esses momentos lá no dia 18 de março, quando começou a pandemia. Nunca mais vai voltar. Mas e o que está por vir? Eu estou preparada para o que está por vir ou não? Então Deus tem esse lugar para nós. 1 Coríntios 7, que fala que o tempo se abrevia. Vamos ver como diz aqui. 7, 29. A presença de Deus que você experimenta quando você busca Ele sozinho lá no seu quarto, até chegar a um lugar de poder ouvir a voz de Deus. Esse é o lugar da sua força. Esse é o lugar da sua segurança. Esse é um lugar onde Deus nunca vai mudar aquilo que Ele te diz. Ele nunca vai mudar aquilo que Ele já te prometeu. Aquilo que Ele continuamente, pelo Espírito Santo, vai trazendo à sua memória
e onde você traz nos seus lábios a verdade daquilo que o Senhor é para você. É esse o lugar da nossa força. Não adianta a gente querer nos distrair com a nossa vida, com os afazeres da nossa vida. Não adianta. O único lugar de socorro para a nossa vida está na presença do nosso Deus. Quando nós fortalecemos o nosso espírito para dar ouvidos à voz dele. Quando Deus te fala, o resto não importa mais. Porque a voz de Deus é acompanhada da própria condição para você viver. É Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda. Para de ficar se apoiando nas pessoas. Já é tempo de nós crescermos e nos apoiarmos na rocha inabalável que é o nosso Deus para nós. Um Deus que nunca falha, que nunca nos abandona, nunca jamais vai te abandonar no momento que você mais precisa. Olha a presença de Deus lá com você. 1 Coríntios 7, 29. 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Quer dizer então que eu posso viver uma vida assim bem libertina, né, fazendo na minha vida tudo que eu quiser. Não, não é nesse sentido. Vamos ler tudo e depois a gente volta aqui. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, como um dia vai passar. A aparência deste mundo passa. Então, o conselho de Deus aqui para nós é para a gente não olhar a condição da nossa vida natural e trazer isso como uma desculpa para a gente não fortalecer o nosso espírito na nossa vida espiritual. Então, por exemplo, você é casado, aí você fala, não, mas eu não tenho tempo para buscar a Deus, que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. E aqui o versículo está nos alertando, o tempo se abrevia. Você que é casado, você tem os seus afazeres, você tem tudo, mas você precisa ter esse lugar de buscar o Senhor, o seu Deus, com a diligência do seu coração, sabendo que disso depende a sua vida. E continua falando, aqueles que choram como se não chorassem, ou seja, você vai precisar sair com um pouco mais de rapidez das suas dificuldades, das dificuldades que as pessoas ao seu redor criam. E como que a gente faz isso? Fortalecendo o nosso espírito, que é a única condição de nós não vivermos nos nossos sentimentos, na tristeza lá do nosso coração, naquele lugar de tristeza que as situações vão nos levando, é quando o nosso espírito está fortalecido na presença de Deus. A única maneira que você tem de não viver chorando, 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 é fortalecendo o seu espírito. Então, os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, não perdendo a sua vida só com as coisas que te dão prazer, que te dão alegria passageira aqui desse mundo. Porque, olha o alerta, o tempo se abrevia. A palavra principal aqui de todos esses versículos é como se fosse um alerta. Você olha para a sua vida e como se tivesse uma placa de alerta, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Eu não posso viver só nesse lugar de tristeza. Eu não posso viver só nesse lugar de alegria. Eu não posso viver nesse lugar só de trazendo N desculpas para não buscar a presença de Deus. Por quê? O tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Vamos ler mais. 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. É o que Deus nos chama para nós vivermos, né? De não vivermos no sistema desse mundo, mas renovarmos o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso entendimento com aquilo que Deus diz a respeito da nossa vida. Eu estava comentando com umas pessoas ontem, que eu ouvi uma pessoa falando, uma pastora, e eu achei muito verdadeiro, assim, com sentido, né? O que ela falou, que ela citou assim, que a gente pensa que o número da besta é como se fosse escrever 666 aqui na minha testa. Olha, onde eu for, olha, 666. Mas não é isso. É a maneira de pensar desse mundo
a maneira de pensar conforme o sistema desse mundo, que é governado pelo diabo. Onde você passa a aceitar a maneira do mundo como sendo o normal para a sua vida. Como se não tivesse uma outra condição para você viver, a não ser no natural desse mundo. Isso é tão verdadeiro. Ontem eu fui com meus filhos assistir um filme evangélico que entrou, que é um romance. Aí eu falei com eles depois, olha, Davi, Mariana, se isso aqui não fosse um filme evangélico, nesse primeiro encontro aqui, você já sabe onde que esses dois estariam, né? Por quê? Essa é a maneira natural do mundo proceder. De já ter intimidade lá no primeiro encontro. Esta é a maneira natural do mundo proceder. Mas você, como filho de Deus, a sua maneira de pensar tem que ser completamente diferente do sistema desse mundo. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo quando eu ouvia falar do Apocalipse, da besta, do anticristo. Não, mas eu tinha tanto medo. Só que os dias que nós estamos vivendo, nós estamos muito mais próximos do fim do que 30, 40 anos atrás. Vocês concordam com isso? Né? E Deus, através do Espírito Santo, dessa palavra revelada, já nos mostrou como será o fim desse mundo aqui. Por que nós damos, então, tanto valor às coisas desse mundo, se já está escrito aqui que esse mundo vai passar? E as pessoas que aceitam e que vivem apenas no sistema desse mundo também vão passar, vão perecer juntamente com esse mundo. E esse perecer é o quê? É uma separação eterna da presença de Deus. Então, a única chance que nós temos de escolhermos bem, sabendo que você é responsável pela sua própria vida, é enquanto você está vivo. Todos os dias você tem a condição de escolher, de render o seu coração, de reconhecer o que realmente importa na sua vida. Quando cantou aqui a música, né, do meu amado, a quem você pertence? Ninguém é dono da sua vida. Tem muitos relacionamentos que as pessoas se acham donos dos outros. O meu marido não é o meu dono. Eu fui comprada por um bom preço. Um bom preço, e também você foi comprada e comprado por um preço preciosíssimo do sangue de Jesus Cristo. E Ele que é o dono da sua vida quando você se entrega a Ele. Para de submeter as pessoas, se apoiar só nas pessoas. Aí é que está a sua fraqueza, sabia? Porque cada dia as pessoas estão de um jeito. Um dia que a pessoa te ama, te adora. Outro dia está lá, fazendo um monte de injustiça contra você. E como que a gente pode viver? Cada um é responsável pela sua própria vida. Está lá, você está sofrendo injustiça? Cada um é responsável por sua própria vida. Essa palavra já me garante que a colheita está acelerada. Eu que não queria ser essa pessoa. Porque a palavra de Deus garante que aquele que comete injustiça vai receber o quê? O amor de Deus, o perdão de Deus, porque Deus é amor. Aquele que comete injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Não importa se você está na igreja, se você está no mundo, se você está onde. Se você comete injustiça contra os outros, saiba, você vai colher exatamente a injustiça que você está cometendo. Por que Deus fala dessa maneira tão clara? Porque você é responsável pela sua vida. Porque Deus não quer que ali, logo ali no seu futuro próximo, você esteja colhendo isso exatamente que você plantou e semeou. Por isso Deus nos chama para a gente ver sabiamente a maneira como nós estamos semeando a nossa vida. Onde você está edificando a sua vida? Onde você está plantando a sua vida diária ali? Né? Nesse versículo de 1 Coríntios, nesse capítulo, na verdade, ele fala, né, sobre casamento. E na conclusão aqui do capítulo, ele fala essa questão do tempo sendo abreviado.
e do tempo sendo acelerado. Mas o que nós podemos fazer na nossa própria vida, né? Amanhã, quando você chegar lá na segunda-feira, olha lá todos os seus afazeres, tudo já pronto, o que você precisa fazer. Como que a gente faz para poder conseguir entrar neste lugar que a gente sabe que Deus está nos chamando? Não é com a renúncia do nosso coração, não é com uma consciência maior, com um esforço maior. Ah, Michele, mas o evangelho é pela graça. Sim, mas você só entra nesse lugar de receber o que Jesus já fez para a sua vida com o morrer desse lugar natural da sua própria vida. Porque no seu natural você nunca vai entrar naquilo que Deus já preparou para você e para mim. Mas no fortalecimento do seu homem espiritual, para você ter a condição de viver a sua vida, se despojando do seu velho homem. O que é despojar? É despir. Como se tirasse uma roupa e vestisse outra. Entendeu? Você se despojar. É você mesmo querendo fazer isso. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. E você começa a obedecer a Deus nas pequenas coisas da sua vida, para você ter força para obedecer nas grandes. Quando eu era mais nova, né, que eu ainda tinha muita dificuldade de ouvir a Deus, um dia Deus falou comigo, né, que quanto mais eu obedecesse, mais facilidade eu teria de ouvir a voz dele. Isso é muito verdade. Então você que está aqui, se fala, Deus não fala comigo, em primeiro lugar, você precisa dar o real valor para esse ouvir a voz de Deus na sua vida. O quanto que você valoriza isso? E o quanto eu vou fazer para alcançar esse lugar? Sendo que a palavra de Deus me garante, em João 10, que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, quando o seu Deus falar, você vai reconhecer. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, esse lugar de se aquietar no seu coração. Não fica só buscando a Deus no momento dos seus problemas. A sua vida é edificada dia a dia, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Dia a dia, você sendo edificado no seu homem interior, através dessa busca a Deus. Para na hora que aparece o seu problema, você não entrar lá para dentro do seu quarto, naquela condição de desespero, que vai ser muito difícil você ouvir a Deus nessa condição. Mas se você já tiver uma prática no seu dia a dia de tirar lá para você se acalmar no seu coração, na quietude do seu coração, você vai ouvir a voz de Deus e à medida que você for obedecendo, mais clareza você vai tendo quando Ele falar com você. Você não viu ali naquele exemplo que eu dei? Não adiantava eu ficar lá morrendo de dó, morrendo de pena da pessoa. O que Deus queria me mostrar é essa condição de um ensino para a minha vida. É claro que existe um lugar de você ajudar o seu irmão com uma palavra, com um testemunho. Mas é ele mesmo que precisa entrar nesse lugar de receber aquilo que Deus já fez para cada um de nós. Você não pode entrar pelo seu irmão. Não vai ter jeito. Porque Deus deseja esse lugar de crescimento da nossa vida. Porque quando nós somos só crianças, Deus não pode usar a nossa vida em favor dos outros. O chamado é exercido nesse lugar de amadurecimento da sua vida. Onde você deixa os seus interesses de lado, deixa os seus sonhos de lado. Deixa tudo ali nas mãos do seu Deus. E deixa Ele conduzir a sua vida para um lugar onde Ele já preparou e Ele já viu quando você era lá uma criatura informe no ventre da sua mãe, Ele já te conheceu. E já conheceu todos os seus dias aqui na terra. Entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos desse Deus. Não fica aí na sua vida só inconformado, só achando ruim com tudo. Você vai sair desse lugar só quando você ouvir a voz de Deus claramente te dizendo, eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho um propósito para a sua vida, você tem um valor para mim. Deus deseja falar isso com você. E Ele precisa de você. Ele não precisa só da meia dúzia de pessoas que ministram aqui na frente. Ele precisa de cada um de vocês, no lugar que vocês estão hoje, no pequeno mundo que você tem ali. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você, no seu mundo, nos seus contatos, nos seus familiares, nos seus amigos, onde você estiver, você prega o evangelho com a sua própria vida.
vivida diante das pessoas. Assim que Jesus nos chamou para nós sermos, pregar o evangelho a toda criatura, com o exemplo da nossa vida, nos humilhando na presença do nosso Deus. Então é tempo de nos despertarmos, não existe mais essa condição da gente buscar a Deus só quando tem algum problema. Mas saber desse lugar de responsabilidade da sua vida, que você precisa construir a sua vida nesse lugar de força da presença de Deus. Todos nós necessitamos de ver o milagre de Deus nas nossas vidas. O milagre de Deus é a intervenção de Deus na sua circunstância impossível que você está vivendo. Então é Deus vindo com o de repente dele. Lá na minha casa eu agradeço. Deus, obrigado pelo seu de repente. Isso te renova, isso te traz um novo ânimo quando você traz a palavra para os seus lábios. Não é uma coisa tão como se fosse uma máquina, né? Quando fala aqui em Isaías. Aquilo, umas normas que a pessoa maquinalmente aprendeu. Eu tenho que entrar para dentro do meu quarto, eu tenho que orar em línguas, eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que... A vida espiritual não é isso. Não é. Não é algo, uma máquina. Já fala que a vida é no Espírito. É desse lugar onde se renova o Espírito de Deus, renova o meu espírito dia a dia. E Ele mesmo que conduz para aquilo que eu preciso naquele momento. Às vezes a gente não consegue fazer nada, a não ser ficar quieto ali, aguardando ouvir a voz de Deus. Não pega essas práticas como sendo uma coisa, como se você fosse uma máquina. Ela não vai trazer benefício na sua vida se você não tiver o entendimento no seu espírito do que aquela prática é e daquilo que ela traz de favorecimento para a sua vida. Você precisa ter um entendimento pelo Espírito Santo. E isso você só vai ter quando passar tempo com essa palavra. Uma coisa é eu te falar, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E outra coisa é você estar lendo essa palavra e o Espírito Santo te falar, aquele que ora em línguas está edificando a sua vida, Michele, construindo, olha lá a construção que está lá do lado da sua casa. Está construindo, dia a dia, colocou um tijolo, furou lá o tubulão, encheu de cimento, dia a dia, para poder vir a casa ser construída. É assim a nossa vida no Espírito, você construindo a sua vida. Toda vez que você vem aqui na igreja, não, lá na sua casa, dia a dia, porque Jesus já nos ensinou. Quando você orar, entra para dentro do seu quarto. E você vai orar ao seu Pai que te vê em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará em aberto. Em aberto, para que as pessoas vejam o poder desse evangelho. Desse Jesus que você fala que Ele é o Senhor da sua vida. Cadê na sua vida sendo demonstrado que Ele é o Senhor da sua vida? Você precisa escolher esse lugar. Ninguém pode fazer isso para você. Nunca mais se esqueça dessa palavra. Cada um é responsável por sua própria vida. Eu tenho os meus filhos de 12 e 13 anos. Eu sei que eu ainda sou responsável por eles. Mas vai chegar um momento que eles são responsáveis pela própria vida. E estarão respondendo pelos próprios atos também. E assim o nosso Deus, à medida que nós vamos crescendo, Ele nos traz para esse lugar de responsabilidade. Você não pode ser a mesma pessoa de quando começou a igreja, 12 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você não pode ser, é inaceitável ser a mesma pessoa, não é? E o que é incrível é que a pessoa não é a mesma. Ela se torna pior. Por quê? Quanto mais eu escuto a palavra de Deus e eu não pratico, o meu coração vai ficando endurecido. E mesmo que eu escuto uma palavra que é uma semente de vida, ela cai no meu coração endurecido. E ela não produz o fruto, que já existe vida naquela semente. Então tudo se trata da nossa própria vida e do nosso próprio coração. Quando nós falamos, né, que a colheita está acelerada, não é no sentido de, então, né, quando a pessoa faz o mal para mim, eu vou ficar torcendo para isso acontecer. Não é nada disso, não é questão de você torcer ou deixar de torcer, não é nada disso. É uma condição e uma certeza de saber que aquilo que diz aqui nessa palavra é a verdade para a sua vida, para as situações da sua vida. É um conforto do Espírito Santo, sabendo que essa palavra vai se cumprir.
E ela te traz a um lugar de responsabilidade também, não é a verdade. Quando eu não conheço e não tenho entendimento da verdade, eu vivo nas trevas da ignorância. Eu vivo em trevas, mas quando a luz entra com o entendimento vindo pelo Espírito Santo, quando eu abro esse lugar na minha vida para o Espírito Santo vir me ensinar, agora já é outra condição, porque eu não estou mais em trevas. Agora eu já tenho a condição de escolher. Eu vou permanecer nesse entendimento verdadeiro, que é a luz que resplandece nas trevas do meu coração, ou eu ainda vou escolher permanecer nas trevas? E colocar motivos e culpar Deus e culpar as pessoas, porque essa palavra não funciona para mim, né? E começa a se voltar contra Deus, quando Deus é a única solução para o seu problema. A única solução para o seu problema é Deus. Então não cai nessa armadilha do diabo, de você ficar culpando a Deus. Ele não é culpado de absolutamente nada. Pelo contrário. Em Deus só existe bondade, fidelidade, benignidade, amor. Quando eu estou lá na minha vida, né, com aqueles problemas, eu falo assim, Deus, tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da Tua presença. Tudo. Tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da Tua presença. Quando você faz assim, você reconhece um lugar na sua vida, que é Deus que te favorece, em tudo, é Ele que te favorece. Ele que conduz a sua vida num lugar onde as pessoas vão ter que ver e reconhecer que é o seu Deus que é por você. E se o Senhor, seu Deus, é por você, quem será contra você? Isso é a palavra se cumprindo, que diz aqui, manifestas se tornarão as obras de cada pessoa aqui nessa terra. Seja o bem ou seja o mal. Está vendo? Seja o bem ou seja o mal. Manifesta se tornará para todo mundo ver, seja o bem que você está fazendo, conforme a palavra de Deus, não é você na sua própria condição falando, olha o quanto eu sou boa, olha o tanto de coisa que eu faço, olha o tanto de coisa que eu faço. Esse bem é a prática da palavra segundo aquilo que o Espírito Santo te conduz a fazer. É esse lugar de praticar o bem que vai construir na sua casa nessa rocha inabalável. Aí pode vir a tempestade, pode vir a enchente, pode vir o que for. E você não será abalado, porque a sua vida está sendo construída dia a dia, não só no momento do seu problema. Lembra lá, a enchente não vai dar um aviso, ó, dia 25 de dezembro vai ter uma enchente, você arruma sua casa aí, né? Ela vem de repente, então você tem que estar preparado. Se você não está preparado, a enchente vem e leva a sua casa embora. Como que eu vou fazer essa preparação? Dia a dia. Dia a dia, morrendo mais um pouco, deixando o Espírito Santo viver através da sua vida. E morrendo mais um pouco e deixando que essa palavra, ela mesma, traga a verdade sendo manifesta por essa palavra. E assim você vive os seus dias. Convivendo com as pessoas nesse lugar de sabedoria do Espírito Santo, para você não ficar sendo atrasado. É como se você quisesse avançar e as pessoas estão sempre te segurando. Né? Pensa que 5 pessoas me segurando. É desse jeito a nossa vida. O que você faz diante disso? É a sua escolha. Olhar para aquele lugar que Deus já te mostrou, que é o lugar de satisfação para a sua vida, ou ficar nesse lugar amarrado aí nas pessoas, sua vida inteira. Tanto para aquelas que te fazem bem, quanto para aquelas que te fazem mal. Sabia? Porque você pensa, ah, não, está tudo bem, nossa, as pessoas estão me tratando tão bem, e você fica ali, né, sendo atrasado também por esse procedimento das pessoas, na verdade. Talvez quando você está tendo problema, você está mais próximo de Deus do que quando está tudo bem, não é? Então, vamos chamar a nossa vida a esse lugar de responsabilidade. A palavra que Deus tinha me dado é essa. E vamos levar, né, um tempinho. Está muito cedo ainda, mas nós vamos adorar a Deus. E que você examinasse o seu próprio coração, né? Talvez não é uma palavra que te agrada e você fala, não fui na igreja para ouvir isso, mas é a palavra que vai funcionar para você,
se você colocar em prática na sua vida. Porque não tem mais jeito, irmãos, não tem mais jeito. Olha lá, você mesmo vai reconhecer. Olha os problemas que você está passando. Lá na sua família, no seu trabalho, com as pessoas aí ao seu redor. Olha os problemas que você está passando. Você acha que ainda dá tempo de ter na sua vida um evangelho que não funciona? Que você conhece só na sua cabeça? Você acha que ainda dá para viver nos dias que nós estamos vivendo hoje? Onde você é surpreendido a cada dia com um problema? E o que nós fazemos diante dos problemas? O nosso Deus permanece o mesmo. Ele é a luz que resplandece nas trevas desse mundo, da corrupção desse mundo. Vai renovar a sua mente com essa palavra, com aquilo que Deus diz a seu respeito. Porque Ele não é esquecido daquilo que Ele te prometeu, pelo contrário. Você é forte quando está na presença dEle. Você tem segurança quando você está na presença dEle. Você tem esperança para o futuro quando você está na presença dEle. É tudo o contrário daquilo que sua alma te diz, porque sua alma só vê o momentâneo e ela só vê o passado. Aí, baseado no seu passado, ela quer ditar todo o seu futuro, mas é mentira. Enquanto você estiver preso no seu passado, você não avança diante do futuro glorioso que Deus já colocou diante de você. É como se tivesse uma porta aqui na minha frente. E eu não entro nessa porta, porque eu só estou olhando lá para trás. Não somente aquilo que eu fiz de errado quando eu era do mundo, não isso. Mas agarrado nas pessoas que me fizeram tão mal. E você fica ressentido, magoado e fica só nesse lugar, sem nunca avançar. Mas Deus tem outro lugar para as nossas vidas. De sermos mesmo aquilo que Ele nos prometeu. De sermos aqui nesse bairro, em Ti, bairro nacional. Serão benditas todas as famílias da terra. Quantos anos Deus nos deu essa palavra? E como que ela vai se cumprir? Através da vida de cada um de vocês. Não é na vida do meia dúzia que fala aqui na frente, pega o microfone para falar, não é. É na vida de cada um de vocês, que ano após ano tem ouvido um evangelho verdadeiro, um evangelho que é vida, um evangelho que traz luz à sua falta de entendimento. Quando nós não temos entendimento daquilo que Deus é, nós somos fracos, somos consumidos pelos nossos sentimentos e pelos nossos problemas. E a gente continua sabendo a palavra de Deus na cabeça. A pior coisa desse mundo é ver as pessoas passando aquela dificuldade imensa e repetindo a palavra de Deus como se fosse um mantra. Não é isso que vai funcionar para você. É a palavra de Deus no seu espírito, vivida dia a dia, que se torna vida para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. E isso é suficiente para você sair de qualquer problema na sua vida. É esse Deus que quer ser suficiente para você e para mim. Já é tempo de nós acordarmos. Se um dia não tiver mais aqui a igreja, se a gente chegar num ponto que não tivermos mais igreja, o que você vai fazer da sua vida? Você está sendo instruído dia a dia, igual uma criancinha lá na escola, a você ter responsabilidade na sua vida e você poder andar com seus próprios pés, não ficar dependendo das pessoas. Você tem toda a condição de andar diante dos seus problemas, você tem condição, saiba disso, você é forte. Na presença do seu Deus você é. Na presença das pessoas, é horrível ver as pessoas quando estão passando problemas e se cercam de outras pessoas para poder ali alimentar a alma dela. Quantas pessoas eu já vi morrer desse jeito? Porque a alma da pessoa é tão machucada que ela se sente confortável ali das pessoas cuidarem dela, de servirem ela no momento de doença. Não é esse lugar que Deus tem para nós. Que Ele tem para mim e tem para você. É você fazendo diferença na sua vida, na sua casa, não cedendo às pressões das pessoas. Tudo que as pessoas podem fazer é te pressionar, mas elas não podem além disso, sabia?
Elas vão te pressionar para poder te trazer para um lugar e para mostrar, tá vendo? Não era bem desse jeito, né? Era muito radical. Nossa, não era bem desse jeito. O propósito das pessoas é só esse. De te pressionarem para mostrarem para você que a vida que você vive é inútil. As escolhas que você faz quando jovem, que te custa tanto, não vão te levar a lugar nenhum. E assim você vai dando ouvidos e você vai sendo enfraquecido na sua fé. A única força da sua vida é a fé que você tem e que coloca em prática diante dos problemas e das dificuldades. Diante da pressão das pessoas, você não sai do lugar. Porque você tem uma certeza dentro de você de quem você é, de onde você está e para onde você está indo. É isso que te move. Aí, diante dos problemas, você não vai ceder. Diante da pressão das pessoas, você não vai ceder. Porque você conhece dentro do seu espírito o lugar que a presença de Deus está te conduzindo. Deixa o Espírito Santo colocar isso em você. Se você não tem, se você já tinha, deixa o Espírito Santo renovar dentro de você. Ele te regenerou para uma viva esperança. Esperança que não se confunde. Aquilo que você vê, como que você vai esperar o que você está vendo? Mas aquilo que eu não vejo, com esperança. Dia a dia, trazendo nos meus lábios aquilo que o meu Deus diz a meu respeito. Esse é o lugar da minha força. Onde eu não vou deixar as pessoas me puxarem para trás, me puxarem para trás. Reconheça no seu coração. Eu sou teu, eu sou tua, Senhor, e tu és meu. E desse lugar, dessa declaração, depende a minha vida e depende a sua vida. Você nunca vai estar sozinho. Às vezes você não precisa nem falar para as pessoas o problema que você está passando. Mas você tem essa certeza no seu coração que você jamais será desamparado, jamais será esquecido por um Deus que te ama com um amor eterno, com um amor leal, com um amor verdadeiro, de um Deus que nunca falha. Por causa desse amor por cada um de nós, é que Ele nos corrige, é que Ele nos instrui o caminho que nós devemos seguir. Não mais como crianças, pensando como criança, tendo o mesmo procedimento, de anos e anos, o mesmo procedimento. Mas agora, sendo esses que são chamados à responsabilidade, mas por um Deus que já conhece o nosso futuro e sabe que é necessário, nesse dia que se chama hoje, de nós tomarmos consciência da nossa própria vida, e entregarmos o nosso coração nas mãos desse Deus e deixarmos de ficar tão distraídos com o curso desse mundo, com o sistema desse mundo, com aquilo que esse mundo valoriza, com aquilo que esse mundo pensa, com aquilo que esse mundo coloca diante de nós como sendo bom, sendo verdadeiro. O nosso Deus, e na presença do nosso Deus, é que existe um lugar de realidade, de verdade, de futuro garantido. É só na presença do nosso Deus. Nós entregamos o nosso coração. Enquanto as meninas vão adorar, entrega o seu coração a Deus, que seja um momento de você fazer um compromisso, um novo compromisso, que seja mais um, mas que você vai se esforçar para que esse lugar desse compromisso e dessa entrega verdadeira, Jesus, seja verdadeiro. O que eu precisar mudar na minha vida, Senhor, eis-me aqui. Que o Teu Espírito conduza os meus passos, porque quando o Senhor me conduz, eu sou forte na Tua presença, Senhor. Eu não sou aquele fraco, eu não sou aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, mas tudo eu posso no Senhor que me fortalece, que me ajuda, que me ampara nos Teus braços de amor, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença. Atrai o nosso coração mais uma vez. A Tua presença é o Senhor que nos constrange com cordas de amor dia a dia, tentando nos alertar, abrir os nossos olhos para que
o nosso olho enxergue, os nossos olhos enxerguem o momento que nós estamos vivendo, Senhor. Não é tempo mais de brincarmos de igreja, de crente, disso. Não mais, Senhor. O Senhor nos chama para um lugar de verdade, de sermos verdadeiros, isso começando do nosso próprio coração, com as nossas atitudes diante da Tua presença, Senhor. Entrega o seu coração agora, deixa o Espírito Santo te conduzir a este lugar. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença. Quando não tivermos ninguém, mas nós temos a Tua presença e o Senhor é que nos livra de toda obra maligna e continuará a nos livrar enquanto tivermos aqui nessa terra, mesmo que as pessoas não possam nos ajudar. Mas a Tua presença é constante, é fiel, é verdadeira, e a Tua presença é acompanhada de um descanso, de uma quietude dentro do nosso coração. O que nós mais necessitamos agora, Senhor, é desse lugar bem tranquilo da Tua presença. O Senhor nos prometeu que haveriam tempos de refrigério na Tua presença, não importando os nossos problemas. O Senhor não condicionou esses tempos de refrigério quando tudo tivesse certinho nas nossas vidas. O Senhor nos prometeu tempos de refrigério hoje, diante das nossas adversidades, diante das pressões que nós passamos com as pessoas, com nós mesmos, Senhor. O Senhor nos prometeu tempos de refrigério e nós queremos habitar nesse lugar da Tua presença, Senhor. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração é o que habita na Tua presença, em reconhecimento, mais do que as pessoas. Nós necessitamos da presença do Senhor conosco, Senhor. Atrai o nosso coração, faz algo novo. Faz algo novo, que seja agora, Senhor. Que seja agora, Jesus. Que seja agora, Jesus. Que seja agora, Senhor, enquanto nós abrimos o nosso coração. Faz algo novo, Jesus. Faz algo novo, é o que nós necessitamos. Do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, sendo conservados íntegros e irrepreensíveis, por causa da paz de Deus que invade o nosso ser. A paz de Deus, o príncipe da paz, em meio a qualquer problema, qualquer notícia, o príncipe da paz, Jesus Cristo, é que conserva o meu espírito, a minha alma e o meu corpo íntegros e irrepreensíveis.